Olá pessoal, do 8º ano. Como eu tinha conversado com vocês ontem, eu fiquei de produzir mais algumas aulas sobre o tema que cada uma das turmas está trabalhando nesse primeiro bimestre. Então, começando por vocês, do 8º ano, a gente vai voltar para o comecinho do assunto que a gente trabalhou lá no mês de janeiro, né? E vamos falar um pouquinho hoje sobre energia. A gente já discutiu isso algumas vezes em algumas aulas, principalmente, mas também através de alguns exercícios que a gente fez. Mas a gente vai voltar para o básico do básico para que vocês possam ter mais uma oportunidade de entender o que é energia e quais são as suas aplicações e qual é a sua utilidade, para que a gente possa aos poucos migrar para o assunto de energia elétrica, produção de energia elétrica, potência, tudo isso e finalmente começar a revisar os cálculos, tá? Então, falando de energia, a gente não tem exatamente uma definição muito exata do que é a energia, mas o que a gente pode chegar num conceito mais completo possível é afirmar que energia é a capacidade que um corpo, uma substância ou até mesmo um sistema físico tem de realizar trabalho, ou seja, é a capacidade de fazer algo, né? Se você tem energia, você consegue executar uma atividade e dentro da física a gente chama essa atividade de trabalho. A definição de trabalho a gente já conversou algumas vezes também, quando a gente falou sobre interação entre dois corpos, falamos sobre força também. Só que dentro da física, a definição de trabalho é a medida de energia que é transferida para um corpo em razão da aplicação de uma força. Ou seja, dois corpos interagem entre si e a partir dessa interação a gente tem o resultado através de uma força e essa força provoca um deslocamento, nesse exemplo aqui. E esse deslocamento ele é entendido como o trabalho. E a gente pode trazer o conceito de trabalho para uma outra definição simples, que é uma ação. Então, quando você tem energia, você consegue executar uma ação, você consegue executar um trabalho. Então, vamos olhar aqui para esse desenho aqui. Você tem uma pessoa empurrando um objeto e você vê que a pessoa está aplicando uma força e essa força está resultando em um deslocamento. Esse deslocamento só consegue ocorrer porque você tem a energia do corpo dessa pessoa se somando à energia que está acumulada nesse objeto. Então, se não houvesse energia nessa situação, ou na pessoa ou acumulada no objeto, a gente não conseguiria executar uma ação, a gente não conseguiria executar esse deslocamento na forma de um trabalho, tá? A gente falou rapidamente sobre algumas propriedades da energia, falamos sobre a lei da conservação de energia, né, que a energia não pode nem ser criada, não pode ser destruída, ela pode ser apenas transformada. Então a gente tem como resumir essas propriedades da energia em 5 propriedades, em 5 termos. Eu sei que alguns deles vocês nunca ouviram falar na sala, né? É por isso que é bom que a gente revise alguns conteúdos, porque eu posso rever algumas informações que ou foram passadas de maneira incompleta ou mesmo eu não cheguei a citar, né? O professor também acaba se passando em alguns momentos, né? Mas a gente pode falar primeiro dessas 2 propriedades aqui, que eu sei que não estavam presentes nas aulas que eu tive com vocês, mas a energia ela tem uma propriedade adimensional. Isso quer dizer que ela, por não ser feita de matéria, ela não possui massa e também ela não ocupa um lugar no espaço. Lembrem que o conceito de matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Então, como a energia não é feita de matéria, ela não é feita de átomos, né? Então a gente considera ela como adimensional. A próxima propriedade da energia é a propriedade sensitiva, ou seja, nós conseguimos sentir a energia, mas não conseguimos tocá-la. Por exemplo, a gente percebe quando há um aumento de temperatura. Quando eu estou falando de temperatura aumentando, eu estou falando de energia térmica. Mas ao mesmo tempo eu não consigo colocar as mãos nessa temperatura, não consigo senti-la com o meu toque
essa temperatura crescendo no ambiente, a gente não consegue segurá-la, né? É claro que a gente consegue observar a temperatura aumentando através do calor, né, do aumento de temperatura em algumas superfícies, mas a energia propriamente dita a gente não consegue tocá-la, a gente não consegue manuseá-la manualmente, né? Outra propriedade é a propriedade conservativa, que é justamente a lei da conservação de energia, em que a energia não pode nem ser criada, nem ser destruída, apenas pode ser transformada. E isso já leva a gente a falar da próxima propriedade, que é a propriedade transformativa, ou seja, eu consigo converter a energia em diferentes tipos. Quando a gente conversou em fevereiro sobre a produção de energia elétrica, a gente fala que nós temos turbinas dentro das usinas e essas turbinas entram no movimento giratório e esse movimento giratório transforma a energia mecânica em energia elétrica. Então isso só pode acontecer, isso só é possível por causa dessa característica, dessa propriedade transformativa da energia. E uma última propriedade que a gente vai falar é a propriedade da energia ser transferível. A gente falou disso quando eu citei para vocês o exemplo dos carregadores, né, das baterias de celular, dos carregadores portáteis, em que a gente consegue transferir essa energia para um recipiente específico adaptado a isso e consegue levar essa energia de um lugar para o outro. Um grande exemplo disso são as próprias pilhas, ok? Aqui a gente tem um resumão dos tipos de energia que a gente consegue encontrar no ambiente, né? A gente tem alguns, eu sei que alguns desses exemplos a gente não conversou em sala de aula, mas são apenas conceitos, então vocês não precisam se preocupar, até porque o principal assunto de vocês para esse bimestre é energia elétrica. Então a gente tem a energia sonora, que vai ser aquela que provoca sons através de vibrações, né? A energia luminosa, que provoca luz, a energia térmica, que consegue aumentar a temperatura, a energia química, que é resultante das transformações da matéria através de reações químicas, a energia magnética, que vai ser a que provoca a atração ou repulsão dos objetos, a energia elétrica, que a gente pode falar através das correntes elétricas, que é o principal assunto de vocês nesse bimestre, então a gente ainda vai se aprofundar mais nas próximas aulas por vídeo. A energia potencial gravitacional, que é uma energia que se acumula em um corpo quando esse corpo é elevado. De que forma? Quando ele é elevado acima do nível do mar, ou seja, quando eu levanto esse corpo a alguma altura acima do solo. A energia potencial elástica, que também é uma energia que se acumula quando a gente deforma um corpo através da elasticidade. A energia cinética, que é a que permite que os corpos se movimentem, e a energia mecânica, que também está relacionada ao movimento, mas a gente pode relacionar essa energia mecânica através da soma entre a energia potencial e a energia cinética. Existem cálculos para determinar o valor de cada uma desses tipos de energia, mas a gente não vai trabalhar com eles nesse bimestre, porque o nosso foco em ciências, nesse primeiro momento, é a energia elétrica e as características desse tipo de energia. Então, vocês não precisam se preocupar, mas, a título de informação, fica aqui uma lista de tipos de energia que existem ao nosso redor e que muitas vezes a gente não percebe. Depois disso, a gente pode falar um pouquinho, bem rápido, na verdade, sobre unidade de medida, né? Como a gente consegue quantificar essa quantidade de energia que exista em algum corpo, em algum material, seja ele qual for. A unidade de medida padrão dentro do Sistema Internacional de Medidas é o Joule, para cálculos de energia, né? E essa unidade, ela tem esse nome, né, representada pelo J maiúsculo, em homenagem a James Prescott Joule, que foi um físico britânico muito importante e que foi a pessoa que determinou a equivalência entre energia e calor, que até então era desconhecida, e isso lá por volta do século XVIII, se eu não me engano. Só que também vocês conseguem encontrar outras unidades de medida que trabalhem com energia, como por exemplo a caloria, que é muito fácil de encontrar no rótulo de alimentos, por exemplo. Caloria é uma das formas de se representar uma unidade de medida para energia, e a relação entre caloria é que
caloria e joule é que uma caloria equivale a 4,18 joule. Vocês não precisam se preocupar muito com esse tipo de conversão, raramente eu vou cobrar isso de vocês, porque eu preciso que vocês entendam primeiro o conceito, saibam a aplicação e saibam a função de um cálculo de energia. Mas só para ilustrar, eu preparei esse desenho aqui para vocês, em que a gente pode verificar qual seria a utilidade de usar ou joule ou caloria. Como matematicamente um joule equivale a muito mais que uma caloria, a gente costuma representar calorias de uma maneira para simplificar o valor da quantidade de energia de um objeto. Vamos olhar aqui para esse desenho desse hambúrguer. Em joule, a gente poderia dizer que existem 1045 joules de energia dentro desse hambúrguer, né? Mas, para uma representação gráfica mais simplificada, é muito mais fácil representar através de 250 calorias. Como é que eu cheguei nesse valor? Eu dividi 1045 por 4,18. Afinal, uma caloria equivale a 4,18 joules. Então, é um cálculo simples, uma divisão simples para converter de joule para caloria. Então, 250 calorias equivalem a 1045 joules. Então é muito mais comum vocês encontrarem essa unidade de medida, principalmente quando a gente está falando de alimento, mas vocês podem encontrar também em quilocaloria, mas isso depende do produto e do material que está sendo representado. E só para a gente fechar por hoje, a gente sabe que existem diferentes tipos de energia, então diferentes tipos de energia representam diferentes fontes de energia. Uma fonte de energia a gente pode definir como um recurso natural ou artificial, ou seja, produzido pelo ser humano, que é utilizado na sociedade para que a gente consiga produzir algum tipo de energia e usar esse tipo de energia. A gente já estudou os tipos básicos de fonte de energia, né? Mas vale a pena a gente revisitar esses conceitos. Então, o primeiro tipo é das fontes de energia renováveis, que são aquelas que são repostas naturalmente ou possuem algum estoque considerado infinito. Por que infinito está entre aspas aqui? Porque ele é infinito para nós seres humanos, né? De acordo com a nossa percepção. Isso não significa que em dado momento eles não possam acabar. Um grande exemplo disso é a própria água. Apesar de parecer que o estoque de água no mundo vai estar aqui enquanto o mundo for mundo, se a gente não cuida das reservas de água que a gente possui no planeta, a gente vai tender a perder essas reservas. Então é um infinito entre aspas, né? Então, exemplos de fontes de energia renováveis: vento, luz solar, água e a própria biomassa vegetal. E um outro tipo é o das fontes de energia não renováveis, ou seja, aquelas que não são repostas em um curto intervalo de tempo ou possuem um estoque finito. Por exemplo, os combustíveis fósseis, de maneira geral, eles são formados ao longo de milhões de anos, como o próprio petróleo. Então, para que esse petróleo que a gente consome todos os dias nas refinarias para produzir combustível para veículo, para que ele seja reposto, ele precisaria de mais milhões de anos. Mas a gente não vive durante um tempo tão grande como esse. Então a gente considera que que esse estoque de petróleo não vai ser reposto. Ou possuem um estoque finito, ou seja, a gente sabe que existe uma quantidade limitada desse recurso, né? Por exemplo, reservas de urânio, né? O elemento urânio, o mineral urânio utilizado para produção de energia nuclear. Então, a gente sabe que existe uma quantidade limitada desse mineral e que eventualmente isso vai acabar, né? Então, são basicamente esses dois tipos de fonte de energia, e na próxima aula a gente vai voltar e falar com mais detalhes de cada uma dessas fontes, suas aplicações e seus impactos ambientais, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau!